Ah, estamos aqui, sim, estamos aqui em mais um momento, em mais uma live do Manejo Psicanalítico, ó, desde outubro, hein? 21 de outubro de 22, 5 meses aí sem lives, né? Ué, será que o Baracho desistiu? Será que o Baracho não quer mais saber de live? Claro que ele quer saber de live, e estamos aqui, a primeira live do ano, e é muito bacana ter você aqui. Que prazer. E é isso aí. Estou muito animado com esse momento também. Tá pensando o dia inteiro nesse momento de live. E aqui estamos, né? Então, bem-vindo, bem-vinda, caríssimo psicanalista, caríssima psicanalista. Você que acompanha o nosso trabalho já, você que está com a gente aí. Ó, você que está aí, ó, dá um oizinho aí. Vai falando aí se você está ouvindo, está vendo certinho, tá legal. O importante é estarmos com a conexão legal. E se você está me ouvindo, está vendo, tá tudo certo aqui, né? Eu estou na minha casa virtual aqui, enfim, então o pessoal ainda pergunta se eu tenho esse piano, o pessoal pergunta se eu tenho lareira na minha casa, eu nem moro em casa, enfim, moro em apartamento, mas quem vai poder só descontrair, né? Mas é isso aí, vamos começar então a falar sobre esse tema, desse manejo de hoje, dessa live do manejo. Ontem tivemos aquela aula de aniversário do Emotorizei. Obrigado a você que participou, você que esteve com a gente. Beleza, meu brother Paulo, é isso aí, que legal, que prazer ter você aqui, viu? Ontem foi essa aula de aniversário do Emotorizei, foi gravado, estava no chat lá interagindo, mas agora é ao vivaço. Então estamos aí e vamos começar a compartilhar o conteúdo dessa noite, né? Então eu fiquei pensando qual poderia ser o tema dessa primeira live do manejo desse ano. Eu gosto muito de ir no Freud, né, nos clássicos ali, para podermos ver alguma coisa que ele nos ensina, outros também, né, mas enfim, levando em consideração que o Freud começou tudo isso, então não tem como não falar do Freud, né? Então, que prazer ter vocês aqui. Vamos ao que interessa, né? Vamos ao que interessa. Então, hoje a gente vai falar sobre as recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. Então, esse texto do Freud, de 1912, é um texto que está no volume 12, para quem tem a coleção da Imago, né? Então, outras coleções têm outras numerações aí, mas o bem conhecido texto da Imago é o volume 12. Então, é o texto de 1912. Esse volume 12, ele tem textos de 1911 a 1913. Então, temos lá o caso Schreber, o famoso caso Schreber, e temos artigos sobre a técnica psicanalítica, bem como outros trabalhos presentes nesse material. Só para poder aguçar a sua curiosidade aí, ó, tem um texto de 1911 sobre o manejo da interpretação de sonhos na psicanálise. Tem 1912 a dinâmica da transferência. O texto de hoje, que é as recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, e outros textos importantes sobre a transferência, o início do tratamento, até sobre a masturbação, ó, enfim, ó, contribuições a um debate sobre a masturbação e outras questões importantes sobre a técnica. Então, hoje veremos o que está escrito aí na tua frente, né? Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. Então, vamos lá. Vamos, então, começar a entender esse negócio. Como já falamos aqui, é um texto que faz parte do volume que fala sobre os artigos da técnica. Então, é legal. O Freud tinha essa preocupação muito grande em frisar e refrisar a técnica, sempre fazendo alguma correção, alguma atualização. Mas esse artigo aqui ele é bem interessante. E vamos ver, então, o que ele quer falar, né? Muito bem. Então, assim, ó, esse texto que o Freud escreveu, de 1912, como está escrito aí, muitos e muitos anos de trabalho que o Freud teve, muito tempo de pesquisa, de experimentação dessa técnica, escutando os seus analisandos, aquela coisa toda. Como está escrito aí, muita coisa ele largou, muita coisa ele deixou para trás, muita coisa ele aceitou, então, como parte
do trabalho do analista. Então, quer dizer, até ele apresentar isso aqui, ele fez aquele negócio da lâmpada, né? Então, a lâmpada Thomas Edison, né? A lâmpada queimava, queimava, acendia, queimava logo, até que a lâmpada se estabelecesse acesa, né? Vamos pensar desse jeito. Então, aqui você vai ver que foi fruto de muito trabalho do Freud, e quando ele fala assim dos médicos, né? Ele viu então que os médicos estavam aí aderindo à psicanálise, os médicos já tinham a sua caminhada anterior no que se refere a um atendimento, então Freud estava preocupado com aquele conflito que poderia haver com o trabalho anterior do médico com o trabalho de um psicanalista. Essa foto aqui é para poder só descontrair, né? Temos ali a galera do Freud, né, das quartas-feiras, né? Otto Rank, Carl Abraham, Max Eddington, Ernest Jones, foi o biógrafo oficial do Freud, Sandor Ferenczi, húngaro, de Budapeste, e o Hans Sachs. Então temos aí essa galera que caminhava com o Freud, né? Mas assim, qual que era a preocupação então do Freud com esse texto, né? Como ele percebeu que os médicos estavam chegando à psicanálise, estavam se tornando psicanalistas, né? Ele queria, como está escrito aí, que os médicos pudessem evitar, então, algumas questões desnecessárias e pudessem, é claro, ficar livre de serem chamados a atenção na época, cometerem deslizes, e como está escrito aí, que eles ficassem resguardados, então, de algumas inadvertências. Freud não era bobo, né? Porque ele pensava assim, o bom encaminhamento desses médicos enquanto analistas, isso seria para o bem da psicanálise, que ainda estava ali no início de uma expansão, no início de um crescimento, ainda muitas resistências, muitos embates. Então, ele estava querendo orientar muito os seus seguidores ali, os seus discípulos, né, para que pudessem caprichar muito com o uso da ferramenta, da técnica psicanalítica. Então, tá aí, né? Então, ó, eu vou fazer vocês já terem alguns atalhos, não precisar se matar em alguns esforços aí. Vou mostrar onde que eu já caminhei. Então, sigam isso e vamos caminhar da melhor maneira possível. Então, mais ou menos assim, com essas palavras, era o que o Freud queria com esse texto, poupar os médicos de alguns desconfortos com o seu trabalho, né? Então, vamos lá. O Freud tinha algumas preocupações, então, nesse texto. A primeira é essa, né? Quando o analista atende muitas pessoas. Então, o Freud, é claro, ele tinha essa percepção e esse reconhecimento de que atender muitas pessoas vai fazer com que o analista não vai conseguir lembrar de todo mundo assim, de muito pronto. Claro que tem casos de exceção de analistas, né? Que tem grande memória, que guarda muita coisa, demais da conta mesmo, aí tudo certo. Mas o Freud falava assim, né? Que atender muitas pessoas poderia gerar esse problema aí, o problema de lembrar dos nomes e, é claro, né, poderia confundir os casos. Você vai atender alguém lá, por exemplo, e você fala para o teu analisando, então, né, a sua irmã, então, assim, assim. Não, doutor, eu não tenho irmã, não. Irmã é do outro analisando que você atende. Então, pode acontecer isso, né? Então, Freud falava o quê? Da importância que o analista tem que ter com a chamada atenção flutuante, para poder ter os casos assim, o mais guardado possível dentro de si, só que ele vai falar de algumas coisas que devem ser evitadas. Então, o analista, ele não vai ser aquela onipotência, né, de querer guardar tudo o tempo todo, e assim, é fundamental que o analista tenha a humildade de, quando esquecer alguma coisa, pergunte para o analisando. Alguns podem não gostar, né? Mas, de novo, doutor, está perguntando, já falei para o senhor essa história. Já falou, mas eu pergunto de novo. É isso aí. Sem problemas, né? Então, a gente pergunta de novo, não vai pensar assim, o analisando vai pensar que eu sou um péssimo analista porque eu estou perguntando de novo. Não cai nessa conversa. Então, você vai atender várias pessoas, vai caminhar de maneira com vários para atender. É fundamental que tenha a atenção flutuante. Boa noite, Doralice. Bem-vinda. É isso aí. Muito bom, viu? É fundamental que o analista, nessa manutenção da atenção flutuante,
que ele possa evitar algumas coisas, tá? E evitar algumas coisas, você pode pensar assim: nunca pensei que o Freud fosse falar isso, até porque na formação eu aprendi sobre isso. Olha só o que ele vai falar. Então, assim, ó, aqui, ó, duas coisas importantes que o analista, naquela época, os médicos, mas vale para todos nós, devem ser evitados. O analista, primeiro, ele tem que evitar de ficar tomando nota o tempo todo enquanto atende o analisando. E uma segunda coisa, quando olha para o analisando e escuta ele, ficar reparando em algo específico. Então, ó, duas coisas que atrapalham o analista, na visão do Freud, tá? Ficar tomando nota o tempo todo e reparar só em alguma coisa do analisando, porque como o texto é uma orientação, é uma recomendação aos médicos, né? Os médicos então ficavam com o seu paciente tomando muita nota, que é comum deles, tá tudo certo. Ficava escrevendo, perguntava, falava, ele escrevia, perguntava, falava, ele escrevia, e o médico vai com essa escuta focar numa coisa mais específica ali para poder, é claro, né, ter o diagnóstico. Então, Freud falava que o analista vai totalmente ao inverso disso. Tá? Quando eu falo do médico lá, não estou aqui dizendo que ele está errado em marcar muito enquanto médico, que ele está errado em ter algo, uma visão específica do analisando, nada a ver. Isso é dele, está tudo certo. Estou dizendo, Freud dizia, o desconforto disso é em usar a ferramenta da psicanálise. Então, o analista, enquanto analista, vamos colocar assim, ele tem que evitar de tomar muitas notas e ficar reparando em alguma coisa específica. O analista não pode ter uma escuta seletiva, Freud falava. Então, para ajudar aqueles médicos da época dele, ele falava o quê? Ó, vai ser uma luta para vocês enquanto analisa, porque vocês vêm de uma vibe de anotar tudo e uma vibe de olhar para o que vai importar, que vai ter a ver com sintoma. Na psicanálise é totalmente o inverso. Não tomem notas e não olhe só alguma coisa específica. Muito bem. Por que Freud falava isso? Está escrito aí. Se o analista ficar com uma escuta seletiva, ele vai seguir o que está na cabeça dele, né? Ele vai seguir o que está escrito aí, as próprias expectativas e as suas inclinações pessoais. Ele pode ficar guiado por aquilo que ele se viciou a pensar do seu analisando. Então, não é bacana fazer isso. A escuta do analista não pode ser seletiva. Por quê? Ficar nessa escuta seletiva, para Freud, representava o quê? Você só vai escutar aquilo que você já sabe. Você vai chegar aonde sempre chega. E com isso, você pode cair numa contra-transferência equivocada de pensar que o analisando só fala a mesma coisa em toda a sessão. Ele pode ter isso muitas vezes, ok, ele pode ter sempre isso. Mas se a minha escuta ficar seletiva, eu só vou dar atenção para aquilo que ele já fala. Então, o analista não pode ter escuta seletiva. O analista, na época do Freud, que era o médico, tem que treinar uma escuta aberta, tá? Então, ficar numa escuta seletiva só vai levar onde sabe. Então, aqui é curioso, né? E aqui está o que o Freud quis dizer, porque assim, a grande questão de um analista, Freud ensinou bastante isso, era falar para o analisando, colocar para fora tudo o que lhe viesse ao pensamento e ao coração. Vamos lembrar disso, né? O que Freud chamou de associação livre. O que é isso? O analisando pode falar o que quiser, do modo como quiser, do jeito que quiser, e é isso aí. E o analista vai escutar toda aquela conversa, todo aquele conteúdo, para perceber o que a pessoa está dizendo através do que está dizendo. Então, se o analista faz o contrato com o analisando, falando para ele que ele pode falar tudo aquilo que vem à cabeça, então, em contrapartida, que ele preste atenção em tudo que vier dele. Ué, porque é uma coisa incoerente mesmo isso, né? Eu peço para o analisando falar o que ele quer, mas eu vou escutar o que eu quero? Como assim? Não. Então, o analisando fala o que quer, tudo, e o analista escuta tudo, tá?
Então, começa aqui. Ó. Então, eu vou ler para vocês aqui. Ó. Se o analista pede ao analisando que comunique tudo o que lhe ocorre, sem crítica ou seleção, então que ele preste atenção e escute tudo que vier do analisando. Então, aqui uma regra bem interessante, tá? Então, a primeira coisa que Freud fala nesse texto é isso. A escuta não pode ser seletiva e ficar tomando nota vai atrapalhar o analista de ficar prestando atenção no seu analisando. Então, a primeira coisa é essa. Para aqueles médicos da época, era um grande desafio fazer isso. Boa noite, Mara, bem-vinda, que legal. Então, para aqueles médicos da época do Freud, era um grande desafio parar de tomar nota enquanto analista, não enquanto médico, e não ter mais uma escuta seletiva. Então, era uma baita recomendação que o Freud estava falando. Então, aí, ó, por exemplo, né? Então, o analista ele vai trabalhar com a chamada atenção flutuante. Ele vai escutar qualquer coisa que venha do analisando, né? Agora, se o analista ficar com uma escuta seletiva, ele vai se perder com isso e vai perder também a oportunidade, naquele discurso livre do analisando, ele perde a oportunidade de ver outras portas, outras janelas, outras possibilidades, como está escrito aí, ele pode perder a chamada outra cena, que o analisando relata. Então, ficar só na questão seletiva vai fazer perder isso. Então, a escuta, a atenção flutuante vai mostrar outras coisas para o analista. A questão é essa. Então, a questão é muito mais do que falar do que teve na semana, é muito mais do que ocorreu, mas quando o analista abre a escuta de modo a valorizar qualquer coisa que vem analisando, então ele pode, com isso, encontrar outras portas de encontrar alguma razão até daquele sintoma do analisando. A questão é essa. Então, é fundamental isso. A atenção flutuante vai fazer valorizar todos os elementos da fala do analisando. E como está aqui escrito, né, elementos que podem falar de uma outra cena, que muitas vezes vem, poucas vezes. Agora, se você tem uma escuta seletiva, você pode perder isso. Só valoriza aquele grande dito assunto e passa uma coisa aqui, ó, que você não dá atenção, que isso pode levar a um outro caminho fundamental para o teu analisando se escutar. Então, Freud falava isso. E aí, quais são esses conteúdos de outra cena? Os atos falhos, os vacilos, os lapsos, né? Como está escrito aí, palavras que têm ambiguidade, dubiedade. Então, é ficar atento com isso, né? É aquela velha questão que falavam os lacanianos, né? Quanto mais nada a ver, tudo a ver. Então, o médico naquela época do Freud, que queria ser analista, deveria aprender isso. Não tome nota e escreva e escute, perdão, tudo aquilo que vier do analisando. Ah, Baracho, mas no meu curso eu aprendi a escrever. O senhor falou sobre isso, né? A anamnese, o roteiro tem que escrever. Claro, pessoal. A gente usa isso hoje. Eu estou só falando aqui o que o Freud ensinou para aquele povo naquela época. E eu penso que, por mais que hoje a gente venha a escrever, mas faça de um jeito que você não perca a atenção ao seu analisando, tá? Ficar o tempo todo assim, vai fazer perder, sim, muita coisa do seu analisando. Então, fica atento com isso. Você vai estar escrevendo alguma coisa e perde o ato falho dele, e perde o lapso, o vacilo, então perde. Então, fundamental é observar isso, porque o psicanalista se interessa por essas coisas aqui, ó, essas coisas que não aparece tanto, mas aparece. A psicanálise, ela vai na contramão de muita coisa das outras ciências que estudam o ser humano. Ela vai valorizar o não dito, o não valorizado, é aquele negócio ali que vai valorizar. Então, é isso que interessa ao analista. Por exemplo, até hoje eu vi uma postagem de internet, uma postagem bem interessante, que eu vou ler para vocês aqui. Ó.
que ela vale muito para o analista. Por exemplo, né? Sempre existe um pouco de verdade por trás de todo estou só brincando. Ah, ele está brincando só, assim fala o analista. Ele está brincando só. Pode continuar. Que é isso? Presta atenção. Outra coisa. Sempre existe um pouco de sabedoria por trás de tudo, de todo eu não sei. E aí, analisando, não sei. E aí, não sei o quê, não sei. Será que realmente não sabe? Então, uma atenção seletiva vai fazer você perder esse não sei aqui. Sempre existe um pouco de emoção por trás de todo eu não me importo. Ah, eu tive minha mãe, meu pai não ficou em casa, mas isso aí não é nada não, como assim? Não me importo com isso. E por fim, sempre existe um pouco de verdade e um pouco de dor por trás de todo eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Então o analista, ele se interessa por essas frestas, por essas luzinhas que aparecem de vez em quando. Não é sempre aquele discurso predominante, mas é o que está nas entrelinhas disso. Então, uma escuta seletiva vai fazer perder esses detalhes que interessam ao analista. Então, olha só, uma outra coisa, então, voltando à questão do anotar. Olha o que Freud colocou aos médicos naquela época, né? Que o analista, então, evite de anotar. Já falamos sobre isso. Mas alguns podem pensar assim, Baracho, mas eu escrevo rápido, e eu uso abreviaturas, eu uso simbologias que eu depois vou entender para ganhar tempo, né? Não vem, não. De novo, o Freud fala: se o analista tomar nota, vai prejudicar a escuta, a atenção flutuante. Não, pode falar que eu estou ouvindo aqui. Pode falar, não é assim. Não é assim, pessoal. Então, Freud era muito rigoroso com isso. Ficar tomando nota vai atrapalhar a atenção flutuante. Baracho, mas eu anoto hoje, eu aprendi. Tudo bem, você anota hoje aí, já acostumou a anotar, mas guarde essa recomendação. Anotar já vai fazer você perder muita coisa. Então, que seja um anotar que te faça ficar ligado com a escuta muito mais, muito mais, muito mais da conta. O negócio é esse. Então, olha só. Aqui, ó. O analista tem que olhar para o analisando, tá? E Freud falou o quê? Se é para poder marcar alguma coisa, então você escreve depois do atendimento. Anote algo depois do atendimento. Aí sim. Então você anota depois, né? Quando eu fazia psicologia na faculdade, eu estava no estágio, né, de clínica de psicologia e lá funcionava assim. Eu atendia a pessoa, 1 hora de atendimento, depois eu ia para outra sala, tinha máquina de escrever na época, né, computador bem velhinho, aí eu escrevia depois toda a sessão, né, para depois levar na supervisão. Eram 3 coisas num dia só: atender, escrever e supervisão depois, né? E para lembrar o negócio, para lembrar, atenção flutuante, atenção, o mais que você puder, então escreve depois, tá bom? E assim, como está escrito aí, né? Ah, Baracho, mas eu vou esquecer, sem problema. Se você esqueceu, peça para a pessoa relatar aquela parte de novo. É isso aí, é isso aí. Muito bom, Mara, é isso aí, ó. Depois da sessão, é meu momento de anotar e estudar. Muito bem, estudar o caso. O analista, ele escreve o caso depois, fruto do que ele viu e ouviu, e vai estudar. Muito bem. E estudar o caso. Então, então você que escreve aí, pode continuar escrevendo, mas fique atento. Freud orientou, então, o pessoal lá na época, 1912, a ficar bem atento com isso, tá? Então, olha só. Se o analista anota tudo, ele pode cair no perigo de fazer o analisando não trabalhar. Baracho, então não vou trabalhar? Vai trabalhar sim. Mas assim, o trabalho é dos dois. O trabalho é do analista e do analisando. Então, se você ficar. Tudo você escreve, tudo você anota, tudo você relata, para não incomodar o analisando, você o impede de trabalhar. Faça ele trabalhar sim. Pergunta de novo.
ele te conta a história de novo, que uma coisa é ele contar para você a história hoje e contar daqui a um mês. Ele mudou muita coisa com isso. O relato vai mudar. Coisa que ele não falou, vai falar agora. Coisa que ele omitiu agora, ele falou antes. Então, volta a contar. É que nem contar um sonho. Conta o sonho. Contou, contou, contou. Tá, conta de novo. Freud era assim, né? Conta de novo. Conta de novo, é isso aí. Então, se você ficar fazendo tudo, você vai impedir o analisando de trabalhar. Ele trabalha, lembrando, falando de novo, se esforçando, é isso aí, ele trabalha. A análise é castradora nesse sentido também. Então você faz sim, analisando, relatar o mais que ele puder, o mais que ele puder. E você marca, preferencialmente, como Freud ensinou, depois. Depois da sessão, você escreve alguma coisa para ser o seu norte e para você estudar o caso. Então, aqui, ó, Freud falava o quê? Você poderia relatar e tomar notas, perdão, do caso clínico, só se você está usando aquele caso clínico para poder publicar depois, como está escrito aí, um estudo de caso. Então tá, esse caso aqui é um caso que eu estou estudando, que eu estou utilizando para fazer um artigo, para fazer um livro, para fazer não sei o quê. Aí você vai se acordar com o seu analisando e vai falar, ó, você aqui será o meu artigo. Então, eu vou escrever, e respeitando o sigilo, é claro, né? Mas vou colocar alguma coisa aqui. Aí era diferente. Mas Freud, ainda assim, não curtia esse negócio, não. Ele não curtia esse negócio. Ele só orientou, né? É isso mesmo, Mara. Sinto que o analisando fica preocupado com o que estou escrevendo, com medo, e pode perder o foco, né? Porque é aquela vibe, né? Ele pode querer caprichar em dar o melhor, né, para o analista. Então ele vai querer editar a sua fala, ok? Então ele fica ali, né? Vai estar o que nessa folha aí escrito de mim? Então, ok, tem que ficar atento com isso mesmo, né? Mas olha só, se é para publicar um caso científico, um estudo científico, então poderia tomar notas por causa disso. Mas Freud fala o quê? Aqui vai ter um outro perigo. Qual perigo? Do seu caso, perder a espontaneidade. Porque para fazer um artigo e um livro, tem que ser um caso que deu certo, né? Que teve êxito. Então tem que direcionar o caso, né? E já perde o foco. Aí já perde a espontaneidade do caso. Então, quer dizer, não é bom também. Então, quer fazer um estudo de caso? Escreve depois o caso, escreve depois, mesma coisa. Escreve o caso depois, porque aqui, ó, olha o que Freud falou. Eu vou ler. Freud disse que os casos dedicados a propósitos científicos sofrem em seu resultado, né? Eu vou contar o que é bom, né? Para atrair público, né? Pois o analista barra pesquisador objetiva um resultado a publicar. Não escrever sobre um caso que está em andamento. Então, Freud falava que não escreva. Então, não escreva, né? Então, escreva depois, então, tá? Não escreva durante, então, vai atrapalhar. Por quê, ó? O analista, ele vai misturar a expectativa que ele tem desse caso, conclusões prévias, e vai atrapalhar. Ele vai deixar o lugar do vazio com isso. Ele vai começar a atuar, ele vai começar a direcionar para alcançar o que ele quer. Então, perdeu o foco isso aqui. Não é mais análise isso aqui. Perdeu. Então, aos médicos da época, fiquem atentos com isso. Então, usar o caso para publicar e tomar notas durante vai fazer uma escuta viciada e vai atrapalhar muita coisa. Então, não vai dar certo o negócio, não. Então, se é para escrever, escreve depois. Tá bom? O negócio é depois. Durante não dá, né? Então, olha só. Mas Freud falava o quê, né? Agora, os casos que vão de maneira mais espontânea, sem pressuposições, aberto a reviravoltas, são os melhores casos, tá? Como assim reviravolta? Ué. O analisando tá muito bem, ele dá uma piorada, e você fala assim, mas não devia piorar, já está um tempão em análise, não tem dessa, pessoal, não tem dessa. É isso mesmo, reviravolta, o caso tem reviravolta. Então, ó, vamos guardar, vamos lembrar
que a análise não é para o analista. Boa noite, Ana. Bem-vindo, tranquilo. Bem-vinda. Que legal que você está aqui, viu? A análise, pessoal, não é para o analista. Lembremos isso. O analista não pode ir para análise com expectativas, com pressupostos. Amanhã eu vou tocar nesse assunto com ele para chegar em tal parte. Como assim você pensa um negócio desse? Não é isso. Então, o caso melhor, como está aqui escrito, mais bem-sucedido é aquele que vai livre, que vai com esse sem roteiro, né? Assim, que é aberto, porque senão vai querer maquiar, vai querer direcionar, vai querer tabular, vai direcionar o resultado. Não, perdeu. Não é mais análise isso. Então, naquela época, os médicos tinham uma caminhada e o Freud orientou, vai ter que ter uma luta interna aí, viu? Para desapegar de um padrão que você tem lá, enquanto médico, tá tudo certo lá, mas enquanto analista, a pegada é outra. Então, é isso aí, pessoal. Então, e é bem isso aí, né, pessoal? Os casos legais de caminhar, quando eu falo legal, não é que ele é fácil, mas ele vai ter, é penoso. Mas é o que você não fica reparando, assim. Deixa o negócio caminhar. É uma questão de associação livre do analisando e uma escuta total do analista. Não é seletiva. Se eu peço para ele falar o que ele quiser, eu não vou ouvir o que eu quiser, eu vou ouvir tudo que ele disser. O negócio é esse. Então, olha só. Aqui é uma parte do texto, né? Vamos lá, vamos ler o Freud aqui de novo, então. Vamos lá. Abre aspas. A conduta correta para um analista reside em oscilar de acordo com a necessidade de uma atitude mental para outra, em evitar especulação ou meditação sobre os casos, enquanto eles estão em análise, e em somente submeter o material obtido a um processo sintético de pensamento após a análise ter sido concluída. É o que faz a Mara aqui muito bem. Após o atendimento, ela vai olhar e vai estudar o caso. Não conclua nada durante a escuta. Apenas escute, tá? Então, fique aberto a tudo que acontecer na sessão, a oscilação do analisando, é isso aí. Então, não fica assim, você ouve a pessoa falar, aí mentalmente, ai, neurose, é psicose, ele é assim. Não, escuta a pessoa falar. Ficar pensando essas coisas atrapalha a tua escuta. Não vai querer enquadrar o analisando, etiquetá-lo, né? Assim, colocar nele um estigma. Calma, né? Então, a caminhada correta, como o Freud colocou, reside na oscilação. O analisando oscila e eu oscilo também. Lembra do Karate Kid? O novo? O rapazinho olhava lá a serpente se mexer, ele fazia igual, assim. Assim é um analista. Não é assim, aqui parado e eu mexendo, ou vice-versa. Você acompanha. Você oscila junto com o analisando. Você caminha com ele junto. O negócio é esse. Agora, ficar uma coisa lá e cá, perdeu a função de análise. Então, o Freud falava muito isso, né? Por isso que o analista ocupa o lugar do vazio, para poder realmente estar muito conectado com aquilo que vem do analisando. Então, o Freud está bem preocupado com esse negócio, né? E o Freud falava o quê? Ó? Freud não, isso aqui é uma coisa atual, tá? Olha só, diante disso aqui, então, ó, diante disso aqui, agora a palavra de hoje é essa. Analista, não inventa moda. Não inventa moda. O negócio é esse, tá? A questão é tão somente escutar o analisando. E é claro, você escuta para que ele se escute. Faz a pontuação do que você escutou, não do que você acha, tá? É isso. Então, não inventa a moda. Inventar moda é a pior coisa na análise, né? Diante disso, o Freud falava o quê, né? Aqui, ó. Porque se você tiver uma escuta seletiva e só ficar dando atenção porque você quer, para o que você acha que é certo, está escrito aqui, ó. Você vai cair no perigo de tentar convencer o analisando de alguma coisa. Lacan falava o quê?
A análise não é feita para convencer. Não é para convencer ninguém. Eu certo e você errado. Não é isso. A análise não convence de nada. A análise apresenta para a pessoa se ouvir. Então, ó, é o que está escrito aí, ó. O grande perigo do analista é ele querer convencer o analisando de alguma coisa que para ele, analista, parece que é certo. Aí, ó, você vai levantar nele, você vai levantar resistência, você vai, enfim, fazer um monte de coisa. E você pode querer direcionar o analisando porque você tem dificuldade com a resistência do analisando. Aí você quer inventar de direcionar a conversa. Para com isso. É isso mesmo, Ana. Não me venha com churumelas, analista. É isso mesmo, é isso aí. É que nem Elizabeth von Ehring falou pro Freud, né? Deixa eu falar, caramba, deixa eu falar. Aí ele ouviu ela falar isso e pensou o quê? A associação livre. Deixa a pessoa falar. É isso mesmo. Então, ó, a análise não é feita para convencer. Guardemos isso, né? Porque, pessoal, o lugar de um analista é diferente, né? É diferente aqui, ó. O analisando não seleciona o que diz e o analista não seleciona o que escuta, tá? Qualquer coisa é importante ser ouvida, porque a fala do analisando é projetiva, né? Toda fala nossa é projetiva, na verdade, né? O Pedro pode falar do João o dia inteiro, mas ele fala dele falando do João. A gente já sabe sobre isso, né? Então, a questão é o analisando, então, ficar livre para falar o que ele quer e o analista escuta tudo aquilo. Não vá selecionar o que você está escutando. Tudo bem, você pode pegar um padrão com o tempo já, né? Ele tem um padrão de fala, de discurso, ele começa aqui, acaba ali, ok, já peguei um padrão dele, mas que o padrão dele, da sessão, não lhe faça desconsiderar o que está fora do padrão, aquele novo que vem de vez em quando. Ah, não, isso vem pouco, então não é importante. Para com isso. Tudo é importante. Tudo é importante. Então, aqui, ó. Eu queria falar sobre isso aqui, ó. Olha essa figura aqui. Aqui nós temos a grande diferença do médico para com o analista. Aqui a questão não é porque é pior ou melhor, não é isso, certo e errado, tá? São diferentes, tá? Nessa figura de cima, temos o médico. Olha como ele vai à frente do seu paciente. Ele estudou, ele atendeu, ele diagnosticou e passou um roteiro a ser feito. Então, a pessoa ali, aquela senhorinha, ela está vendo ali, né? Ela vai fazer o que ele falar. Está tudo certo, é isso mesmo. Toma um remédio de 8 a 8 horas, faz um exame lá no outro profissional, me traga o resultado, eu quero ver, para poder ver como é que vai ser. Tá tudo certo com o médico fazer isso. Então, na medicina, quem caminha à frente é o médico. Ele caminha na frente e o paciente caminha atrás. E vai fazer de acordo com o que ele fizer. O que ele orientar, o que ele falar, eu faço para o meu bem-estar. Tá tudo certo. Agora, na análise, é totalmente o inverso. Quem anda na frente é o analisando. Aí, ó. Nessa foto você vê quem toma o lugar central é o analisando. Nem aparece o analista na foto, tá vendo aí? Ó? Ele não aparece, só assim atrás, né? É o lugar do vazio, é o lugar da neutralidade, o mais que puder. E quem aparece aqui é o analisando. Então, na psicanálise, quem caminha à frente é o analisando e atrás e caminhando ali vai o analista. Isso não era fácil, não, né? Para aqueles médicos da época do Freud, não era fácil, não. Então, Freud falou o quê? Recomendações aos médicos que querem seguir a análise, a psicanálise. Então, seus médicos, enquanto analista, para de caminhar na frente, porque quem caminha à frente é o analisando. Isso para eles era uma luta, era uma quebra de paradigma muito forte mudar esse negócio, mudar. Mas mudaram, e mudaram com excelência, ok? Médico, médico, analista, analista. Tá tudo certo. Então aqui, ó,
É o grande segredo da análise, né? Quem caminha à frente é o analisando. Muito bem. Para que isso aconteça, Freud falou o que para os médicos naquela época? O analista tem que passar, é legal aquilo que ele fala, né? Ele passa por uma purificação psicanalítica, né? Ele faz lá um momento lá, né? Ele faz uma purificação psicanalítica, porque, ó, o analista é um ser faltante, o analista é um ser humano também, e ele vai ter o seu mundo interno. O que está escrito aí, ó? O analista tem que estar ciente dos seus complexos, das suas fantasias, para não ser um obstáculo para o analisando. Tá compreendido? É isso aí. Ele tem que estar sempre purificado, que não quer dizer perfeição, tá? Não é isso não. Não é aquela conversa assim, né? Como que eu vou atender alguém se eu também tenho um problema? Sim, tem problema. Então aqui é diferente. A análise não se pauta pela moral, é pela ética, tá? Então, se você for esperar ser perfeito para atender alguém, acabou a psicanálise. Então, parou, né? Então, quando ele fala aí, ó, é passar por essa purificação, o quê? Eu estar ciente da minha fantasia, estar ciente do meu complexo, para não interferir naquilo que ele fala. Ele quem? Analisando, tá? Porque, por exemplo, se essa purificação, ele fala algo na sessão, analisando, que pode me atacar, me incomodar, me agredir no ego. E aí que tá, né? E com isso, eu posso me tornar um obstáculo ao meu analisando. Então, pessoal, o que seria nos dias de hoje passar por essa purificação psicanalítica? Quem quer escrever aqui agora? Vamos lá. Participação agora, vamos lá, né? Na sua opinião, o que seria nos dias de hoje essa purificação psicanalítica que tem que passar o analista para que ele realmente fique ciente dos seus complexos e que ele não interfira naquilo que o paciente fala para ele? Nos dias de hoje, pessoal, e não só hoje, né? Já há um bom tempo, né? O que seria passar por essa purificação psicanalítica? Tem um nome aí. Quem quer falar? É isso aí, tem um nome. Eu vou aguardar você falar isso aqui. Pode colocar aqui, né? Tem um nome legal. Tem um nome que é muito valorizado, demais da conta, né? Sem isso, o analista vai ocupar o lugar da onipotência, ele vai dirigir a vida da pessoa, aí perdeu o foco, né? O analista não dirige a vida do analisando, ele dirige o tratamento. O analisando não é nosso, tá? O analista dirige o tratamento, ele conduz a caminhada ali, ele vai atrás analisando, é isso, tá bom? Mas olha só, vamos lá, né? Esse termo, purificação psicanalítica, tem tudo a ver com isso aqui, pessoal. É isso aqui, é isso aí. O que é isso aí? Né? É o tripé. Então, a purificação analítica nos dias de hoje, né? Que Freud quis falar para os médicos naquela época, é a questão do tripé. Teoria, análise e supervisão. É isso. Então, quanto mais ele ficar ligado ficar na purificação, é ficar no tripé. Quanto mais ficar no tripé, mais ele ficaria puro para poder então atender o seu analisando. Tá certo, Mara, porque fora do tripé vai ter contra-transferência, muito bem. Ele vai atuar, ele vai atrapalhar o analisando, muito bem. Então, o analista tem o seu momento de ser analisando com o seu analista lá, né? Ele vai ter supervisão, ele vai estudar, isso, ensaio e análise. Ele vai estudar, ele vai ter terapia própria, ele vai ter supervisão. Pessoal, o tripé não pode parar nunca. Ah, Baracho, mas eu fico um pouco sem fazer. Tudo bem. Temos intervalos que a gente fica um pouco sem fazer, depois volta, mas a gente tem que estar ali, porque é um perigo ficar sem o tripé. Então, para aqueles médicos, Freud falou o quê? Tem que ficar na purificação psicanalítica, que seria o tripé dos dias de hoje, tá? É isso. Muito bem. E para não ocupar o lugar da onipotência, que é um perigo isso. É muito fácil ocupar esse lugar. O lugar de ser
desejado pelo analisando, né? Assim, nossa, né? Eu falo, ele escuta, ele tá aqui me olhando, isso é um perigo, tá? Então, né? Não vai nesse negócio, não. Então, olha só, três coisas importantes, né? Então, o analista, isso aqui é legal. O Freud faz uma comparação assim, né, com receptor e transmissor, né? Olha só, o analista tem que voltar ao seu próprio inconsciente com sua análise pessoal. E é interessante isso. Ele tem que estar cada vez mais ciente disso para poder, então, escutar no inconsciente do analisando. Então, é assim, ó. O analista, quando escuta o seu paciente, ele coloca o seu inconsciente como um órgão receptor para escutar o inconsciente do analisando, que é um órgão transmissor. Transmissor, receptor. Transmissor, receptor. Os dois inconscientes ali na hora em comunicação, em contato, em conexão. Muito bem, Ana. Imagina eles falarem isso, né? Até parece alguém me analisar. Eita, então. É uma luta no ego esse negócio aí, né? Muito bem. Outra coisa. O analista, então, ele se ajusta ao analisando. Ele vai ser um receptor. E o Freud põe a ideia da telefonia, né, no caso, né? Ele vai ser um receptor telefônico. Olha o telefone do Baracho aqui, ó. Telefônico. Ele se põe assim, o analista, né? Ele se põe assim. É ao contrário do telefone, tá? Não é assim, tá? É assim. Ele é um telefone receptor que vai se ajustar ao que vem do analisando. É isso aí. Então, o analista, no tripé, é fundamental isso, para que ele não seja alguém que não tolere. Ele vai ter dificuldades com isso, né? Ele não pode tolerar a própria resistência. Se ele fizer isso, como está escrito aí, ó, ele vai perder o que vem do analisando. Então, o analista em dia com tripé é fundamental, porque fora disso, ele começa a tolerar a sua resistência, né? Não, isso aqui não é meu, não, isso aqui é dele, mas é do analista isso, né? Ele se confunde, e é complicado isso, né? Alguma coisa do analisando toca o analista, e ele, isso que toca nele, ele fala o quê? É do analisando, não é meu. Aí pronto, mexeu com o ego dele e perdeu. Então, o analista, como está escrito aí, ó, ele não pode tolerar quaisquer resistência em si próprio que oculte de sua consciência o que foi percebido pelo inconsciente. Se ele travar esse sistema, ele para de escutar o inconsciente do analisando. Aí lascou. Então, olha só. Aqui uma coisa legal que o Freud reconheceu, graças à escola de Zurique, que tem como representante o Jung, né? Olha o que o Freud falou, né? Abre aspas. Enumero como um dos muitos méritos da escola de análise de Zurique terem eles dado ênfase aumentada a esse requisito. Qual requisito? E terem-no corporificado na exigência de que todos que desejam efetuar análise em outras pessoas terão que primeiramente ser analisados por alguém com conhecimento. Não é o tio da esquina, não é o guruzão lá, nada disso. É alguém que é psicanalista, ok? E o Freud é grato à escola de Zurique, que ela deu essa colaboração na psicanálise. Não foi Viena, foi Zurique. E Zurique foi quem? Carl Gustav Jung. Né? Para quem pensa que só tinha treta, aí, ó. Não. O Freud tinha uma gratidão com Jung. Obrigado, Jung, obrigado, Zurique aí, né? Obrigado, né? O analista que quer atender alguém, ele tem que ser analisado. Ponto. Galera médica de Viena, 1912. Querem ser analistas? Então, entenda uma coisa. Vão ser, então, também analisados por alguém. Façam análise.
vão buscar análise o quanto antes. Isso aqui é top, né? Muito bem. Isso vale para hoje, né? Muito bem. Olha só então, pessoal. O analista, então, ele tem que estar ligado com o que está oculto na sua mente. Isso não é no início que vem, é claro, né? É análise, é perceber a sua fantasia predominante, e não é lendo livro, não é fazendo palestra, é com análise, tá? É com análise pessoal que o analista vai acessar o seu inconsciente. É isso aí. Como está escrito aí, ó. Sem análise, o analista ele vai ser incapaz de aprender dos seus pacientes. Boa noite, Ivete. Que legal que você está aqui. Muito bem. Isso, Ivete. É fundamental ser analisado, com certeza. Essa frase aqui do meio, ela é top que o Freud falou, né? O analista sem análise, olha só, ele será punido. Punido. Punido por quê? Ou por quem? Punido por ele mesmo. Porque ele vai ser incapaz de aprender um pouco mais em relação aos seus analisandos, né? O analista sem análise, ele é um perigo para ele e para os outros. Ponto, acabou. É um perigo muito grande. Mas Baracha, eu faço curso, eu estou nos cartéis, eu estou aí participando, e a análise está em dia? Não está, acabou, e supervisão, né? Então isso aqui é fundamental, pessoal. E o Freud falou o quê, né? De novo, ó, mais uma orientação aos médicos, né? O médico deve ser opaco aos seus pacientes, né? E como um espelho, não mostrar-lhes nada, exceto o que lhe é mostrado. Isso aqui é fantástico. O analista, ele mostra para o analisando o que é mostrado pelo analisando. Guarde isso. O analista não mostra o que ele acha, o que ele vê melhor. O analista mostra o que é mostrado. Analisando, olha o que você falou agora. Você ouviu o que você disse agora? O que você acha disso? Aquela velha questão de explorar o sentimento do analisando, para que ele possa se ouvir e ele possa se implicar na hora, né? Tornar-se um sujeito, porque no começo da análise, o analisando, ele é um objeto, mas que ele se torne um sujeito na caminhada da análise. E o analista começa, aos olhos do analisando, como um sujeito, né? Supôs saber, mas na real o analista torna-se um objeto. A questão é essa. Então, ele devolve o que escutou do analisando para que este se escute, para que ele pense e para que ele elabore o que escutou, do que ele falou. E elaborar é isso, né? É trabalhar para dentro. Elaborar, trabalha para dentro. Então, vai para casa, pensa, lá na família, no ônibus, na rua, alguma coisa ele escuta, ele pensa, faz sentido e vem um insight. Agora eu estou vendo. Na verdade, agora eu estou me vendo. É isso. É isso, pessoal. Isso aqui é lindo demais, né? Então, levar a pessoa à dignidade de se escutar, de se perceber, isso é análise, né? Então, Freud, né, recomendou os médicos a ter essa atenção aí, né? É isso. Mostre o que está sendo mostrado. Não é mostrar o que você quer, ok? Então, o analista não sugestiona, né? Eu vou direcionar aqui para acabar logo esse negócio aqui. Que é terapia breve agora? Não, não. Terapia breve é outra coisa. O analista não dá sugestão. A sugestão, pessoal, volta naquele assunto. É você só trabalhar com o que você quer escutar. Então, ó, o analista não dá sugestão. O analista, ele vai realmente caminhar com a psicanálise. É isso, tá? Porque, por exemplo, Freud fala aqui o quê, né? Na instituição que atende pessoas, lá é diferente na instituição. Tem uma questão de programa, de tempo, né? 9 meses, 6 meses para estar aqui, depois vai embora. Lá, por ter um tempo cronológico, então o negócio vai caminhando assim, né? Mas lá é lá. Agora, no setting é diferente, tá? Mas, doutora, doutor, vai durar quanto tempo vir aqui no senhor, na senhora? Não sei.
Você pega e fala assim, acho que uns 2 meses tá bom, pode parar. Não, acho que de 6 meses a 1 ano, pode parar, né? Não é por aí, pessoal. Então, ó, o tempo do inconsciente é o tempo do Kairos. É um tempo que não olha isso aqui. O nosso inconsciente não olha se é setembro, se é dezembro, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite. Ele não olha para isso. O inconsciente, ele é. Né? Ele é atemporal. Então, deixa o tempo do inconsciente da pessoa. Pronto. O negócio é esse. Então, olha só. Uma outra coisa, né? O médico e também o analista, tá? Ele tem que se controlar. E o que vai guiar o analista é a capacidade do analisando, não o próprio desejo do analista. Volta essa questão, né? Então se controla. Aí Barasma dá vontade de falar umas verdades, né? Dá vontade de esfregar na cara dele. Você é tonto, né? Assim, mas você é burro. Para você ele pode ser burro, mas se ele tá ali, tá para aprender. Não é burro. Estão analisando, alguém que está sofrendo, ué. Então, não conta transfira desse modo assim, tá? Você fala na cara da pessoa lá na rua, com a tua mulher, com a tua cunhada, com o teu amigo, lá na rua é diferente. A análise não é assim, né? Então, aqui está a questão. Seja guiado por aquilo que vem do analisando, não pelo seu próprio desejo, ok? E aqui Freud fala da sublimação, né? Porque muitas pessoas vão adoecer justamente porque sublimam, né? Essa neurose toda, essa histeria toda, né? Então vai ter analista que pode incentivar o analisando a sublimar para não sofrer, para não doer, não toque nisso, não faça aquilo. Que negócio que é esse? Às vezes a pessoa quer falar e você não deixa, porque para você é duro aquele assunto, né? Deixa, ué. Então o analista, guarde isso, ele não incentiva nada, nada, e nem muito menos a sublimar. Então, uma coisa, analisando sublimar, porque ele faz isso, é a sua defesa, resistência, e é ele fazer, tudo bem. Agora, o analista incentivar a isso, parou. Então, parou, né? Parou a psicanálise agora, né? Então, não faça isso. Ah, não, isso não é nada. E não sei, pode parar. Isso é sim alguma coisa, fale sobre isso, né? Então, o adoecimento é porque não se escuta, porque não fala, né? Quando a boca cala, aquela velha conversa, né? Quando a boca cala, o corpo fala. Mas quando a boca fala, o corpo sara. Ok? Aí vem a pergunta. Vamos lá, pergunta. Até que ponto deve-se buscar a cooperação intelectual do paciente no tratamento? O que você acha sobre isso, né? Até que ponto deve-se buscar essa cooperação? Porque o lance é cooperação mesmo, né? Ele coopera falando, ele coopera dando dados, ele coopera contando sua história, ele coopera se escutando, ele coopera querendo melhorar. É isso aí, cooperação. Então, tá embaixo escrito aí, né? O fundamental, pessoal, é que cada analisando vai ter o seu modo peculiar de caminhar na análise. Não vai cair na besteira de comparar analisando, tá? Ah, o das 2 horas é bom, o das 3 não é, o das 3 horas fala melhor, o das 4 é uma criança. Não é isso. Não compare seus analisandos, cada um é cada um. Tá aqui, ó. O importante é respeitar a personalidade de cada um, tá? Cada um tem o seu ritmo. Ah, mas o das 2 horas já entendeu o fio da meada. O das 3 chora e anda em círculo. Cada um tem a sua angústia, cada um tem o seu sintoma, cada um tem a sua história de vida única e peculiar. Não compare analisando, tá? Não é produção em série, não é robô, não é boneco, é cada um, tá? E se você está incomodado com isso, a análise pessoal, a supervisão, vai observar essa questão em você. Então, olha só. Esse é um ponto fundamental, que é o final do Freud aqui, né? Muito isso, Mara. Cada um tem o seu processo de análise, pessoal. É isso. É porque o Freud percebeu que na outra área de atuação lá, né, que é o motivo do texto, havia aquela coisa de ver a pessoa assim meio que em série, né? Olha, pá, olha, faz isso, olha, toma isso, olha, faz aquilo. Mas é a história da pessoa. Então a questão é essa.
Agora aqui, ó, o Freud pegou firme nesse ponto aqui, tá? Uma coisa fundamental é o analista ficar atento com as relações de amizade que ele vier a ter com o paciente. Uma coisa, o analista, é ser educado, ser cordial, respeitoso com a pessoa, né? Enfim, normal, conversar educadamente falando. A outra coisa é amizade. E o Freud era taxativo nisso, né? Porque fala o que hoje aí, né? O médico amigo da família, né? Assim, olha só o que Freud falava. Para Freud, ou você é amigo da pessoa, ou você é o analista da pessoa. Ponto e acabou. Cai naquela questão de não atender pessoas próximas, de família e amizade. Não atenda. Então, Freud falava o quê? Ou você é amigo da pessoa, ou você é analista. Ah, você me atende, você é minha amiga, você me conhece já. Ah, tá bom, vou te atender. Não, não faça isso. Né? Você encaminha para alguém, porque alguém neutro é essa pessoa. Não para por aqui, não. Então, Freud falava o quê? Ou você é amigo da pessoa, ou você é o analista dela. Por quê? Se você quer ser analista da pessoa, não tem amizade. Se você quer ter amizade, não tem analista. Se você quer ser da pessoa analista, perde a amizade. Não é perder de brigar, tá? Quer ser analista? Perde a amizade. Quer amizade? Perde de ser analista. É isso. Pronto, acabou. Né? Então, porque na cabeça da pessoa, ela te verá como amigo. É familiar. Não é analista. Por mais que ela faça ali com você alguma coisa. Então, é fundamental isso. Ou é, ou não é. Não tem meio termo, que nem falou agora há pouco a Ana, né? Não me vem com churumelas, né? Assim, não tem. Então, a questão é respeitar esse momento, pessoal. Eu sei que alguns aí ficam meio flexibilizando, dá uma aliviada, né? Aí quando vê, tá misturadão, né? E quando você for o assunto da análise da pessoa? Não dá, né? Então não dá. Então olha só isso aqui. As relações, outra coisa fundamental, né? As relações com o familiar do seu analisando. Porque, ó, eles podem querer se intrometer, eles vão querer te telefonar. Eu quero te falar do meu marido. Eu quero falar do meu filho. Mas assim, quem fala dele é ele mesmo, né? Não é você, né? Ele fala para mim no setting. Então isso aqui é perigoso, pessoal. Freud falava o quê? A família, por mais que tenha boa intenção, mas em alguns aspectos, mais do que outras famílias, umas mais do que outras, tá escrito aí, ó. A família nem sempre deseja o restabelecimento daquele analisando. Vai trabalhar contra. Porque a cura, a melhora do seu analisando, vai gerar desconforto na família. E quem tinha ganho secundário com o seu analisando, perde. Aí fala o quê? Essa terapia piorou a pessoa aqui em casa. Isso não vale de nada, não vale de nada para a pessoa, mas vale para quem está em análise, ok? Isso a gente já sabe, né? Mas Freud volta isso aqui sempre. Ele volta sempre nesse negócio, né? Então, a primeira coisa, ou é amigo, ou é analista. Segunda coisa, a família vai querer embaçar, vai querer te direcionar como atender a pessoa, né? Doutor, se puder, lá na sessão, fala com ela assim, toca naquele assunto. Ué, como assim tocar naquele assunto? A associação é livre, então vai embora, família, sai daqui. O meu negócio é com a pessoa, tá bom? E pronto, acabou. Então, a família vai trabalhar contra, né? E uma questão final aqui, pessoal. Muitos caem nessa conversa ainda aqui, né? O analista não pode ter ambição de que vai curar ou salvar os seus pacientes. Nunca fale assim personalizando. Ah, aqui é um lugar seguro. Aqui é tranquilo. O setting não é tranquilo. O setting não é seguro. Ele é seguro enquanto sigilo, ok. Pode falar o que você quiser. Mas não assegure isso personalizando, que aqui vai ser seguro. Não, nem fala que vai ser pior também. Não fale. Deixa rolar.
Não é nem falar que esse seguro e fala que vai ser assim, ó, aqui, ó, você vai ter resistência, pega para capar tem dia, também não tem esse negócio. Não fale nada, só atenda. E não prometa cura, salvação de paciente, tá? O analista não pode ter ambição de que vai curar e salvar. Faz o que então, Baracho? Faz o quê? É isso aqui, ó. O analista tem que se preocupar só com uma coisa: em salvar a si mesmo. Cuida de você, analista. Se você cuidar de você, tripé, o resto acontece do modo que vai acontecer. Ponto. Tá? Então, o analista não promete para analisando. Promete para si mesmo. Eu prometo que vou estar no tripé. Eu prometo que não vou ocupar o lugar do saber. Eu prometo que não vou ocupar o lugar da onipotência. Eu prometo sustentar que sou um ser faltante até o final. É isso. É isso. Então, ó, Freud falou o que para aqueles médicos? O analista tem que salvar a si mesmo. Fazendo isso, o resto acontece. Acontece de acordo com a história de cada analisando, ok, pessoal? Então é isso. É um texto curto esse do Freud aqui, tá? É um texto bem curtinho mesmo, né? Mas são recomendações assim muito importantes que ele deixou para aquela galera. Pegando aqui o texto, ó, na Imago, vai da 125 e vai até a página 133. 8 páginas apenas, mas com várias recomendações que ele deixou para aqueles médicos, né? Que na verdade não é só para eles não, né? Recomendações a todos que exercem a análise. Então aqui vale para todos nós. Recapitulando então, que Freud falou, temos o quê? Não fique tomando nota, porque você perde a visão. Não tem escuta seletiva, a escuta é global. Se ele pode falar tudo, então que eu escute tudo, né? O negócio é esse. Que eu valorize o tripé, que eu fique focado no meu tripé, cuidado com a família, amizade, paciente, o que é, o que não é. Salve-se e fique atento e entender que cada analisando vai ter o seu tempo na análise, pessoal. É isso aí. O fundamental é entender que cada um tem o seu tempo, tem o seu percurso, e eu penso que são recomendações que vale para sempre isso aqui, né? Para sempre, né? É um texto muito atual, 1912, mas eu penso que vale até hoje. Vale até hoje. Vale muito a pena você ler todo o volume 12, porque o volume 12, ele fala o quê? Artigos sobre a técnica. Então não é só esse, não é só isso que eu te falei, são vários, pessoal. Ok? Dúvidas, perguntas, quer mandar abraço para alguém aí, quem tá ao vivo aí, dá um oizinho aí, é isso aí. Alguma questão fundamental? Pessoal, olha só. Essa live aqui vai estar gravada depois, você pode ver de novo, assistir, reassistir, reassistir, mandar para alguém assistir também, um amigo seu, encaminhar para um amigo seu, compartilhar, fica à vontade. A ideia da live do Manejo Psicanalítico é fomentar essa troca, essa interlocução constantemente, tá? Então, você vê isso aqui hoje, vem amanhã, amanhã é diferente o dia, sou outra pessoa amanhã. Então, a ideia é não parar. A ideia é nunca parar, mas eu penso que a recomendação que deixou para os médicos vale até hoje. Recomendações a todos que exercem a psicanálise, pessoal. Pessoal, gratidão a você que veio aqui nessa live hoje. Gratidão a você que participou dessa live aqui até hoje, tá, pessoal? Isso é muito bom, isso é muito bacana, né? Trocar experiência, trocar conhecimento, podemos ouvir na interlocução uns aos outros aqui. Então, a você aí que veio até aqui agora nessa live, muito obrigado, tá bom? Sempre é essa, pessoal. Ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até o próximo. É isso aí. Abraços a vocês. Tudo de bom. Valeu, 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 valeu de todo o coração.
Bom trabalho para vocês.